equilíbrio de um corpo extenso. Vimos anteriormente que uma partícula, para estar em equilíbrio, basta que a resultante das forças que atuam sobre ela seja igual a zero. Isso porque uma partícula não terá movimento de rotação, pois as dimensões dessa partícula são desprezíveis. Então, ela pode ter apenas movimento de translação e, para que ela esteja em equilíbrio estático, basta que a resultante das forças que atuam sobre ela seja igual a zero. E quando um corpo é extenso? Quando as dimensões desse corpo não podem ser desprezíveis. Aí, passamos a ter duas condições de equilíbrio, né? Uma condição para o equilíbrio de translação e uma condição para o equilíbrio de rotação. Pois, quando as dimensões da partícula não podem ser desprezíveis, a partícula pode ter um movimento de translação e, ao mesmo tempo, ter um movimento de rotação. Ou não ter o movimento de translação, mas ter o movimento de rotação. Então, ela tem duas possibilidades. Ela pode estar no movimento de translação e pode estar no movimento de rotação. Às vezes, as duas condições ao mesmo tempo. Beleza. Então, um corpo extenso pode realizar dois tipos de movimento: translação e rotação. Para que ele permaneça em equilíbrio, é necessário que haja tanto equilíbrio no movimento de translação quanto no movimento de rotação. Para o equilíbrio de translação, o que tem de ocorrer, né? O equilíbrio de translação ocorre quando a soma vetorial de todas as forças aplicadas no corpo tem a resultante nula. Então, eu pego as forças que estão atuando no corpo, faço a soma vetorial e tem que dar zero. Então, falou que um corpo está em equilíbrio de translação, significa que a resultante das forças que atuam sobre ele tem que ser igual a zero. E o equilíbrio de rotação. O que tem de acontecer para que ocorra, né, o equilíbrio de rotação? O equilíbrio de rotação ele ocorre quando a soma dos momentos de todas as forças aplicadas no corpo seja igual a zero. Então, o detalhe é o seguinte: para a gente observar, né, a situação, se estiver falando em equilíbrio, você, primeira coisa, pensa, é uma partícula ou um corpo extenso? Se for uma partícula, você faz sua soma, né, vetorial das forças e fala que essa soma tem que ser zero. Agora, se for um corpo extenso, onde as dimensões do corpo não podem ser desprezíveis, aí o que você vai fazer? Você vai olhar duas condições: o equilíbrio de translação e o equilíbrio de rotação. De translação, as forças têm que ser zero, né? O somatório das forças tem que ser zero, e o de rotação, o somatório dos momentos tem que ser igual a zero. Vamos ver um exemplo. A barra B da figura tem 1000 newtons, tem peso de 1000 newtons e está em equilíbrio na horizontal, conforme indica a figura abaixo. Então, eu tenho uma barra de comprimento AD. O peso desta barra é 1000 newtons e o exercício está falando que ela está em equilíbrio. Então, observe que isso aqui não pode ser considerado uma partícula, né? Então, teremos de olhar duas condições de equilíbrio: uma de translação e outra de rotação. É isso? Aqui, ó, o exercício ainda me dá mais algumas informações aqui, ó. Sabendo que a deformação da mola é de 20 centímetros, então aqui, ó, essa barra está suspensa aqui na ponta aqui por uma mola. E essa mola, ela deformou 20 centímetros. Então, o X da mola é 20 centímetros. A deformação da mola é 20 centímetros. E o peso da carga, observe aqui, tem uma carga pendurada aqui nessa barra, né? O peso desta barra, que está pendurada, né, é 2.250 newtons.
Aí pede para a gente calcular, na letra A, a reação do apoio em A. Então, a barra ela está encostada nessa superfície aqui, não é isso? Logicamente, a barra vai empurrar essa superfície para baixo, vai fazer uma força nela aqui para baixo. Aí, o que a superfície faz? Devolve, né, uma força que a gente chama de reação normal. Então, seria isso que está pedindo, né? Qual que é o valor da normal aqui? Né? A reação do apoio em A, a força normal. E a letra B está pedindo a constante elástica desta mola. Aí, para resolver esse exercício, primeira coisa, quando você deparar com uma situação dessa, qual que é a primeira coisa a fazer? Isolar o sistema, imaginar todas as forças que estão atuando no sistema aqui. Observe, vamos pensar aqui comigo aqui. Então, nós sabemos que nós vamos ter uma normal aqui para cima, aqui, né? Que é a reação da compreensão dessa barra nessa superfície. Então, existe a normal aqui na barra. Existe o peso da barra. O peso da barra, a gente considerando essa barra aqui como sendo homogênea, o peso da barra vai estar centrado no meio certinho dessa barra aqui, ó. Lembrando, né, o centro de massa dessa barra vai estar aqui, ó, vamos supor, qual o tamanho dessa barra aqui inteira? Ela é 4 metros, mais 2 metros, então ela é 6 metros. Então, o peso da barra vai estar a 3 metros de distância dessa ponta de cá e 3 metros de distância dessa ponta de cá. Para resolver esse exercício, esse pedacinho aqui, a gente despreza ele, tá? Muito pequenininho. Então, a gente vai considerar daqui para cá aqui. Tranquilo? Então, tá. Então, o peso vai estar aqui sim, mais ou menos aqui, ó, a 3 metros de uma ponta e 3 metros da outra. No centro de massa aqui da barra. Então, nós temos um peso aqui para baixo, aqui, puxando essa barra para baixo. Temos o peso dessa carga puxando essa barra aqui também para baixo. E temos aqui uma força que a gente chama de força normal, não, força elástica, né? Vou chamar de F. Tranquilo? Aqui nós temos uma força F puxando a barra aqui para cima. Então, vou desenhar todas essas forças que estão agindo na barra para a gente poder analisar essa situação. Pois bem, vejam a figura, né, com todas as forças que estão agindo na barra. A força normal, a força elástica, o peso da barra, que está a 3 metros de um lado e a 3 metros do outro, e a força, peso do corpo C, né, que está pendurado lá na barra. Então, essas aqui são as forças que agem na barra. Agora, nós vamos fazer, né, pensar nas condições de equilíbrio. Quais são as condições de equilíbrio? A primeira condição, para que a barra não tenha movimento de translação, é que a resultante das forças que atuam sobre a barra seja igual a zero. E quais são as forças que atuam na barra? Tem 2 na vertical subindo e 2 na vertical para baixo. Então, significa que se eu pegar, né, a soma vetorial de forças que tem a mesma direção, mesmo sentido, coincide com a soma algébrica. Então, o valor no módulo dessa força aqui, normal, mais o módulo da força elástica, tem que ser igual ao módulo da força peso, né, da barra, mais o módulo da força peso do corpo. A gente vai chamar isso aqui de PC, beleza? Então, vamos observar esta primeira condição de equilíbrio. Então, observa. A primeira condição de equilíbrio, né, nós vamos falar que a resultante das forças que atuam sobre ela tem que ser igual a zero. E nós vimos que eu tenho 2 forças para cima, a normal mais a força elástica, que tem de igualar em módulo igual ao módulo do peso da barra mais o módulo do peso do corpo. Substituindo os valores, nós temos que o peso da barra é 1000.
o peso do corpo é 2.250. Então, se eu somar os dois, dá 3.250. Então, eu sei, né, que a força normal mais o peso, o módulo dos dois, somando, tem dar 3.250. Vou chamar isso aqui de equação 1. Daqui a pouco nós vamos precisar dela. A segunda condição de equilíbrio seria qual? A segunda condição de equilíbrio fala que, na hora que eu escolher eu tenho que escolher um ponto aqui para ser o polo do meu momento, né? Poderia ser o ponto B, o ponto C, ponto G, ponto A, ou qualquer um outro ponto, mas para facilitar a resolução, nós vamos escolher um ponto aqui em A. Então, imagine um ponto aqui como sendo o polo de rotação, né, do sistema, e vamos analisar, né, as forças, né, essas forças aí, e vou colocar neste momento, né, as linhas de ação da força, né, porque todas as vezes que a gente fala em momento, a gente tem que lembrar das linhas de ação da força. Tranquilo? E a segunda condição de equilíbrio me fala o quê? Que o somatório dos momentos tem que ser igual a zero, não é isso? Então, vamos relembrar isso. Então, como nós vimos, né, nós pegamos o ponto A como polo dos momentos. Aí, o que eu vou falar? Se eu somar todos os momentos, né, momento da força normal em relação ao polo A, mais o momento da força peso da barra em relação ao polo A, mais o momento do peso da carga, né, em relação ao ponto A, mais o momento da força elástica em relação ao ponto A, somando tudo, tem que dar igual a zero. Agora, nós vamos calcular cada um desses momentos aqui separado aqui. Vamos lá. Então, agora eu já tenho aqui a minha figura com a linha de ação das forças em cada uma das forças aqui. E, tomando o ponto A como polo, nós temos que o momento da normal vai ser zero. Por quê? A normal está passando pelo ponto adotado, né? Então, a distância é zero, então o momento é zero. Então, o primeiro momento aqui é zero. O momento da força-peso vai ser o quê? Observe que a força-peso, ela tende a girar essa barra aqui no sentido horário. Concorda comigo? Que ela tende a fazer essa barra girar no sentido horário. Então, a gente considera-se, né, nós adotamos que vai ser negativo, sentido horário negativo. O peso da barra vezes a distância do ponto A ao ponto G, ao braço, né? Beleza. Agora, vamos analisar o momento aqui da força, peso do corpo, da carga ali. Então, o momento da carga, né, do peso da carga em relação ao polo A. Também vai fazer tem a tendência, né, de fazer essa tábua, né, essa placa aqui, girar no sentido horário. Então, negativo. Aí eu pego o valor da força, que é o valor do peso, né, vezes a distância de A até C. Está lembrado, né? Tem que ser a distância perpendicular. Então, essa distância aqui não poderia ser uma distância, qualquer outra distância, não. Teria de ser uma distância perpendicular, que é essa distância AC aqui. Beleza. Agora, o que vamos fazer? O momento da força elástica. O momento da força elástica, está aqui, né, em relação ao polo A, ele vai ser positivo, por quê? Porque ela faz, né, tem a tendência de fazer essa barra girar no sentido anti-horário. Por isso, nós consideramos positivo. Aí o valor da força está aqui, vezes a distância de A até B. Beleza. Agora,
pegando os valores, né, que nós calculamos nos momentos, tá lembrado que a gente tinha calculado o momento da normal, deu zero, isso aqui, o momento da força-peso é menos P vezes o braço da força-peso, o momento da força-peso da carga é igual menos peso da carga vezes a distância, né, o braço da força-peso da carga, mais o momento da força elástica, que seria um momento positivo, que é igual à força elástica vezes a distância AB. Aí, substituindo os valores de cada um, né, o zero aqui aparece, aqui é 1.000, o peso é 1.000, a distância do peso até essa distância AG aqui, né, é 3. Vou colocar a figura aqui para ficar mais fácil de enxergar. Então, coloquei a figura aqui só para ficar fácil de observar. Aqui, ó, o peso, o valor dele é 1.000. A distância de A até G é 3, está aqui. O negativo da força-peso aqui, né? Negativo. O peso da carga aqui, ó, é 2,250 vezes essa distância daqui até aqui, que dá 4. E mais a força elástica vezes a distância da força elástica até aqui. A força elástica está 3, 4, 6. Beleza. Resolvendo essa equação aqui, a gente chega na conclusão de que a força F, a força elástica aqui, é 2.000. Então, nós vimos que o valor da força elástica, né, do F, é 2.000, não é isso? E se eu substituir esse valor F na equação 1, né, a equação 1 é força normal mais a força elástica igual a 3.250. Estão lembrados? Vou colocar ela aqui só para relembrar. Então tá aqui, ó, coloquei a equação 1 aqui só para relembrar. É normal mais o F igual a 3.250. Só que no lugar do F, eu coloquei o valor dele, que nós achamos agora. Nós achamos que o valor do F é 2.000, é isso? Então vai ficar normal mais 2.000 igual a 3.250. Resolvendo isso aqui, né, passando os 2.000 para cá, vai vir negativo, vai ficar que a normal é igual a 1.250, que é o que o exercício pediu, né? O exercício pediu o quê? Qual o valor da força normal, né? Da força de reação no ponto A. É isso? Beleza. A letra B pede para a gente calcular o valor da constante elástica da mola. Tá lembrado da mola? Vamos lá? Achar a mola? Vou colocar ela aí para a gente. Então tá aqui a figura, né, do exercício, a molinha. Aí na letra B está pedindo o valor da constante elástica dessa mola. Lembra lá da lei de Hooke, né? Nós vamos utilizar a lei de Hooke. A lei de Hooke fala que a força é proporcional à deformação. E a constante de proporcionalidade é a própria constante elástica da mola. A força elástica, nós resolvemos o exercício, nós vimos que o valor dela é 2.000. Então, força elástica 2.000. A constante está aqui. A deformação da mola, o exercício falou que é 20 centímetros. Depois você faz uma leitura lá do exercício, você vai ver que a deformação é 20 centímetros. Aí, nós passamos o 20 dividindo, né, vai ficar 20.000 dividido por 20, vai dar 100 newton por centímetro. Então, a resposta do exercício vai ser o quê? 1.250 newton, e a constante elástica não está no sistema internacional, mas deu 100 newton por centímetro. Vamos fazer o seguinte aqui, vamos calcular, calcular esta constante elástica aqui no sistema internacional. Aqui, ó, ela deu quanto mesmo? 100 newton por centímetro, não foi? Aí, o detalhe é o seguinte,
vocês lembram que se eu pegar um valor qualquer, multiplicar por um outro valor, por exemplo, por 3, e depois dividir pelo mesmo valor, eu continuo tendo o mesmo valor anterior. Vamos supor, tem um valor X. Pensa um número, pensei, multiplica por, vamos supor, por 10. Depois se divide pelo mesmo valor, né? 10. Aí, logicamente, vai voltar ao seu mesmo valor, não vai? É isso que eu vou usar aqui. Ó. Então, eu tenho esse valor aqui. Beleza, eu não posso alterar, que já é a resposta do meu exercício. A essência do negócio eu não posso mudar. Então, o que eu vou fazer? Eu quero tirar esse centímetro daqui, não quero? Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 100 centímetros. E vou dividir por 100 centímetros. Da mesma forma que aqui eu multipliquei por 3, eu dividi por 3, aqui eu multipliquei por 10 e dividi por 10, aqui eu multipliquei por 100 centímetros e vou dividir por 100 centímetros. Só que 100 centímetros é igual a 1 metro, né? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero, no lugar do centímetro, eu colocar o metro. Aí eu vou cortar este centímetro com este. Então ficaria o quê? 100 vezes 100, que daria 10.000, agora sobrou aqui Newton e sobrou aqui metro. Então, 10.000 Newton por metro. Observe que aqui é Newton por metro, não Newton vezes metro. Newton vezes metro, nesse contexto aqui, era o torque, né? A gente, quando calculava o torque, dava Newton vezes metro. Que a gente não podia falar que era igual ao Joule. Aqui é Newton por metro, não é a mesma coisa, tá? Esse Newton por metro aí é a unidade da constante elástica da mola. Então é isso. Aí agora a gente vai fazer alguns exercícios, né, com essa ideia aí de equilíbrio de um corpo extenso. Tem que pegar, esse exercício tem que pegar e fazer. Eles não são tão simplesinhos, não. Tem que pegar e fazer. Às vezes, olhando, eu não entendi. Entendeu, mas não você pegar para fazer, você vai encontrar algumas dificuldades. Então, você tem que fazer antes, né, para você achar onde que estão as suas dificuldades, para você não ter a mesma dificuldade na prova que você for fazer. Né? Tranquilo, né?